Fala pessoal, bom dia, Gabriel Ricardo aqui mais uma vez, aqui no Farol da Liberdade no Raiz Cristã, que a gente costuma conversar aqui com tanta gente interessantíssima e que tem tanto para compartilhar conosco. Hoje é horário de almoço, né? Mais ou menos, a gente inicia por agora, segue até o almoço, um pouquinho depois, então peço que você, comendo aí, fazendo as suas coisas, vai escutando, mas já deixa o seu like por aqui. E se você chegou depois, né? Nós somos seres quânticos, você vai estar me vendo no futuro. Deixe também o seu like, compartilhe aqui a nossa live. E sem mais delongas, estou aqui com Tiago Cavaco. Boa tarde, meu irmão, para você aí em Portugal, tudo certo? Tudo bom, meu irmão Gabriel. É muito bom, mesmo à distância, que nós possamos estar ligados. Então, estou muito contente por este convite. Excelente, Tiagão. É bom estar falando contigo pela primeira vez aqui no Farol da Liberdade. Uma coisa interessante do teu nome é que se você fosse brasileiro, você ia ser o Tiago do Cavaco, né? Com certeza muita gente já deve ter feito essa piadinha infame contigo. E o que eu vejo, né, até da tua biografia lá que tu deixou no Instagram, é que você é um pastor, um pregador do Evangelho, da Santa Mensagem, e também punk rock. Antes de tudo, antes da gente conversar sobre tudo, eu queria que você me explicasse como que essas duas coisas podem parecer antagônicas para algumas pessoas, se entrelaçam na sua personalidade. Olha, Gabriel, eu creio que muitas vezes as coisas mais interessantes na nossa vida acontecem quando aspectos que parecem opostos, antagónicos, casam. E eu acho que foi isso um pouco que Deus também quis fazer na minha vida, quando eu seria aí um pré-adolescente, adolescente, educado numa igreja batista, o que faz de mim uma criança que em Portugal tinha uma experiência muito diferente da maioria, porque tu terás alguma ideia acerca disso, mas Portugal naturalmente é um país de maioria cultural católica, e ser protestante, ser evangélico é assim uma coisa muito diferente em Portugal. E então eu já era este rapazinho evangélico em Portugal, e na adolescência nasceu um amor muito grande pela música que se estava a ouvir, e no início dos anos 90 havia uma grande influência do rock mais pesado, e eu acabei por me envolver com o movimento punk rock aí a partir de 1993, tinha cerca de 15, 16 anos. E essas duas coisas que parecem muito diferentes, por um lado uma identidade cristã e um envolvimento com o underground, com uma cena musical underground, curiosamente eu sempre achei que havia muita semelhança, porque quer ser evangélico, pede em Portugal, na Europa, pede de ti que tu tenhas algum tipo de qualidade cultural de resistência, porque não fazes parte da maioria. E por outro lado, esse é um tema caro também a todos os jovens que se envolviam com a música mais pesada e com o punk rock em particular, portanto a ideia do underground. Então, apesar de serem coisas que são bastante distintas, elas têm muito em comum. Daí que anos mais tarde, quando nós criámos um selo discográfico aqui em Portugal, chamado Flor Caveira, nós quisemos juntar esses dois elementos que parecem opostos, nós quisemos juntar religião e punk rock, porque sabíamos que as pessoas do punk rock não iam gostar da palavra religião, e sabíamos que as pessoas da religião não iam gostar da palavra punk rock. Então nós achámos, é isto mesmo que queremos fazer, é isto que queremos viver, assumir que vivemos entalados entre dois mundos que parecem não comunicar, mas que pela graça de Deus podem comunicar mais do que nós esperamos. Claro, claro. Uma coisa que é interessante, a gente estava até conversando aqui antes, né, da tua linha poética, né, que você é um cara da música, a gente aqui também, ó, tem lá no cantinho nossos instrumentos ali, que a gente costuma tocar aqui também, mas eu tive acesso a uma obra tua, que é o Arame Farpado no Paraíso, né, que é de você aqui no Brasil, né, Isso.
e a minha experiência na leitura, minha percepção ao folhear o livro e sentir suas percepções, suas histórias, é que era um livro meio catártico, né? E você fala desse lado que juntar essas coisas do punk rock com a vida cristã e você ser um protestante em um país, de repente, de maioria católica e tem algumas similaridades nisso, claro, né? Ser contracultural é sempre muito difícil. E o que eu percebi lendo esse livro teu, quando você esteve aqui no Brasil, você narra a tua experiência, é que ao longo do livro você vai tirando um saco de cimento das costas, assim. E eu achei muito interessante a leitura, até queria que você desse um spoiler aí para o pessoal, de repente também falasse um pouco do seu trabalho nessa linha, mas acho que isso também faz um pouco parte da tua personalidade, essa tua visão meio particular, assim, do mundo. Sem dúvida. Olha, e tu descreveste agora o livro de um modo que eu nunca tinha ouvido ser descrito assim, e que eu acho que sinto-me elogiado quando tu dizes que há um elemento de catarse, sem dúvida, e que parece que eu tirei um saco de cimento de cima de mim. Eu concordo em absoluto, Gabriel, concordo em absoluto, porque esse livro resulta de uma experiência em concreto, é verdade, a minha primeira viagem ao Brasil, e é sempre difícil explicar o impacto da minha viagem ao Brasil, porque por exemplo, e nesse sentido a experiência de um português é muito diferente da experiência de um brasileiro. É verdade que um brasileiro tem Portugal na sua consciência porque conhece a história e há uma relação óbvia entre Portugal e o Brasil como descobridores do Brasil, usando aqui os termos mais consensuais no passado, né? Porque hoje eu sei que o assunto fica mais complicado às vezes de falar. Mas o que acontece com o português é que o português, quando pensa no Brasil, não pensa no Brasil do passado, como provavelmente acontece com o brasileiro quando pensa em Portugal. Ou seja, um brasileiro, quando pensa em Portugal, é uma referência do passado, não é geralmente uma referência do presente. No caso português é um pouco diferente, porque a cultura brasileira chega muito a Portugal. Portanto, eu tenho 47 anos, cresci com música brasileira, cresci com telenovelas brasileiras, cresci com alguma literatura brasileira. O que significa que quando um português chega ao Brasil, tu nunca estás a chegar a um país que seja realmente desconhecido. Tu estás a chegar a um país que já existe na tua imaginação. De um modo, na minha opinião, muito mais intenso do que Portugal existe na imaginação do brasileiro. Então imagina, no ano em que eu fazia 40 anos, em 2017, é quando a minha primeira viagem ao Brasil se dá, eu quase já tinha ido no passado ao Brasil, mas por alguma razão essa viagem nunca tinha acontecido. Então, quando eu vou a primeira vez, Gabriel, havia um sentido de finalmente estou a chegar ao Brasil. O que significava que os meus sentidos estavam especialmente abertos para aquela visita. Que ainda por cima, tendo em conta que o Brasil é um país muito grande, comparado com Portugal, foi uma visita que me levou a cidades como São Paulo, perto de São Paulo, São José dos Campos, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. Significa que essa primeira viagem foi logo cheia de muito Brasil e do Brasil nas suas diferenças. Só por isso, a viagem ao Brasil já seria histórica para mim. Agora, como tu entendeste bem da leitura do livro, há depois a experiência do Brasil como a primeira vez que eu estou lá, mas acaba por haver a história de uma viagem interior que está a acontecer a pretexto da viagem exterior. É por isso que o subtítulo do livro é O Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. Porque a verdade é que, mais ou menos entre 2015 e 2020, sem que eu me apercebesse, mas eu estava a entrar num período de grande reflexão, cansaço, esgotamento e se nós quisermos usar a linguagem clínica, até de depressão. E eu não tinha a noção disso.
Portanto, a viagem ao Brasil em 2017 serve de pretexto para um período que foi difícil para mim, com trevas, e que, no fundo, sem dúvida, eu uso o livro para me expor, para contar um pouco a minha história, mesmo que reconheça que ela seja patética, que até seja ridícula. Mas permite-me dizer isto, Gabriel. Eu acho que faz falta hoje, nós cristãos, sermos os primeiros a tomar a iniciativa de mostrar o nosso ridículo. Porque nós vivemos num mundo em que o ridículo é muito custoso. Ninguém quer o prejuízo de mostrar o seu ridículo. E eu acho mesmo que há uma necessidade até profética de os cristãos tomarem a iniciativa de mostrar o seu ridículo. Portanto, eu acho que o livro também serve para isso, para, como tu disseste muito bem, tirar um saco de cimento que estava dentro do meu coração. Ok. Tinha matado meu áudio. Mas é verdade. Eu estava lendo um livro ontem que foi traduzido aqui no português do Tim Keller, aquele Ego Transformado, que em inglês é The Right of Self Forgetfulness. Isso, direito de autoesquecimento. E eu vejo na tua linha, né, você comentando o direito ao ridículo, né, o direito a essa exposição crua, muito na passagem que ele se baseia para fazer o livro, porque ele fala ali a respeito de Paulo, olhando da seguinte perspectiva: olha, eu não me importo com a opinião de vocês e nem com a opinião minha sobre mim mesmo, né? Eu olho só para a opinião de Deus, não é a respeito de quem sou. Então, esse não se levar tão a sério, né, e você poder escrever a respeito das suas emoções com mais liberdade, né, nesse processo que eu falei anteriormente, que eu percebi muito catártico do teu lado, traz para a gente lugares diferentes, né? E eu acho que um dos pontos, essa liberdade que você tem hoje como um português, não existe muito dentro do mercado editorial brasileiro, dentro do que a gente pensa da maioria dos livros, né? Até dentro do mercado reformado, quando a gente pensa dentro do mercado evangélico, você pode ter ainda alguma liberdade nesse sentido. Mas quando a gente pensa no cenário católico ou no cenário pentecostal, que é a maior parte das igrejas aqui no Brasil, a conversa é sempre muito triunfalista, né? É o tempo inteiro apontando para um super ser humano que se utiliza da retórica ou da religião cristã para uma mescla hoje que existe hoje no Brasil entre uma conversa meio coach e o cristianismo, que é algo assim até um pouco estranho, né, na minha percepção. Eu como cristão desde de menino, né, vendo as diferenças ao longo do tempo, você passa por pentecostalismo, por o neopentecostalismo, depois vem para essa linha que nós temos hoje. Então são movimentos que eles se completam, você entende meio que o fio da meada entre um e outro, mas o que eu também compreendo é a distância disso tudo do evangelho. E o teu processo, né, de escrita ali, e também no outro livro teu, dos 6 sermões contra a preguiça, ele vai muito mais para essa linha, né? Uma linha confessional de percepção de si mesmo e poder ter a liberdade de colocar isso em palavras. E aí, é o que eu disse anteriormente, você tendo essa tua linha mais poética, você sendo esse cara ligado a esse tipo de linguagem... Eu não sei se caiu aqui o som de novo, mas... Caiu só um instante. Foi rápido. Não, ok. Mas é isso, deixa tudo muito rico, sabe? Eu gostei da tua linha. Deixa-me só fazer um comentário em relação ao que tu estavas a dizer, Gabriel, porque, bem, em primeiro lugar, tu mencionas uma pessoa muito importante no meu caminho, que foi o pastor Tim Keller, que foi um autor, de facto, é um autor com o qual eu me identifico muito, tive até o prazer de o conhecer pessoalmente, e sem dúvida que o ministério dele, lá na Igreja Redeemer,
é marcante. Portanto, ele torna-se marcante para mim, pessoalmente. Portanto, será sempre um dos autores que mais facilmente eu terei de falar quando penso em referências. Curiosamente, o pequeno livro que tu mencionas é curioso porque ainda na quinta-feira passada nós estávamos a ter uma reunião aqui na igreja e esse livro foi mencionado. E depois existe essa necessidade que, de facto, eu hoje acredito, uma vez mais, quando falo na ideia de assumir o absurdo, de assumir o ridículo, eu acredito, sem dúvida, que num mundo demasiado preocupado com a autoimagem, terão de ser os cristãos a não ter medo de se expor. E ao exporem-se, saberem que o nosso papel de testemunho de Cristo não acontecerá sem o risco do absurdo. E essa é a grande liberdade, Gabriel. A grande liberdade não é necessariamente a de eu falar quando tenho a certeza que vou ficar bem aos olhos dos outros. Como tu disseste, lembrando o apóstolo Paulo, a grande liberdade é a contrária. Eu poder falar quando sei que posso não ficar bem aos olhos dos outros. Essa, de facto, é uma liberdade espiritual incrível e que os cristãos devem praticar. Sim, sim, é indispensável, na verdade. Por quê, né? A gente entra em um outro ponto, que é até o tema da live, que acaba sendo um pouco clichê, até porque você está na Europa. Então, eu tentei puxar a sardinha um pouco para esse lado, porque eu acho que tem muitos pontos de contato. Por exemplo, hoje nós vivemos N desafios na Igreja da Europa, graças ao secularismo, principalmente, né? Você já pensa num declínio dos praticantes da fé cristã, católicos ou protestantes, independente do país que você pega, desde o século XIX, né? Desde a influência do iluminismo. E isso tudo vai crescendo, né, em número mesmo, né, isso é perceptível por qualquer dado histórico, e depois da Segunda Guerra Mundial, esse movimento ele se intensifica, né, então você percebe cada vez mais igrejas, por exemplo, na Irlanda, na Inglaterra, tornando-se pubs, tornando-se bares, deixando de ser frequentados pelas pessoas, e os jovens cada vez mais secularizados, né, e o que me mostra que, de repente, um caminho, né, que a gente tomou enquanto igreja num outro momento, foi justamente não abordarmos a fé sob a perspectiva das coisas que iam acontecendo ali, né? Isso foi muito feito nos Estados Unidos pelo próprio Francis Schaeffer, né, que escreveu muita coisa nesse sentido, que abordou muita gente, principalmente ali na época da Revolução Sexual, década de 60, grosso modo, mas pelo menos eu não consigo ter essa mesma visão acontecendo dentro do território europeu. E aí hoje descamba em N coisas que praticamente as igrejas aí, citando um termo não muito agradável, que muitas vezes a gente vai numa catedral, vai numa igreja e está às moscas, são poucas pessoas que ainda praticam a fé e que frequentam templos. Então eu queria ter um pouquinho da tua percepção nesse sentido, o que, dentro da tua visão, como fragilizarmos-nos, né, mostrarmos para o mundo nossas dificuldades, que nós não somos super-heróis, né, que nós, na verdade, estamos sob o sangue de Jesus Cristo e por isso nos mantemos de pé, e como que a gente consegue levar essa mensagem para uma nova Europa, que já mudou muito do que a gente imaginava ali no último século. Sabes, essa pergunta é uma pergunta fascinante e que está a tentar ser respondida há muito tempo. Naturalmente, o melhor que eu possa ter para dizer, como calculas, Gabriel, não sai da minha cabeça, mas será fruto também de algumas coisas que tenho lido, que tenho experimentado como europeu, e não é de facto uma questão simples, mas deixa-me pegar em alguns elementos que eu acho que são importantes e que fazem parte da tentativa de responder à tua pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que é importante refletirmos sobre uma Europa que é possível ser simplificada, mas que também é necessário saber dar-lhe o crédito da complexidade. E só para teres ideia, o Brasil é um país muito grande, do tamanho de quase de um continente. Por exemplo, se tu fizeres um voo de 3 horas no Brasil, não é incomum
Mas se eu fizer um voo de 3 horas, coloca-me, por exemplo, já no centro da Europa. Posso ir para a Alemanha, posso ir para a Itália, posso ir para a Inglaterra. Portanto, significa que tu tens num território que no Brasil equivale a um país, porque o Brasil é esse país grande, na Europa tens muitas pequenas distinções culturais. Tens muitas coisas que são em comum entre um português e um russo, mas depois tens muita diferença. Uma das grandes diferenças, por exemplo, se pensarmos a nível de religião, é, como sabes, o facto da Reforma Protestante ter influenciado muito o centro e o norte da Europa, mas ter praticamente não influenciou o sul da Europa, à qual pertenço como português. Portanto, só aí tu também tens Europas diferentes. Tens Europas semelhantes, mas depois tens Europas diferentes. Qual é uma das coisas que nós poderemos concluir no meio de todas estas diferenças? Tende-se a achar que a Europa vai à frente. Quando eu digo vai à frente, não é necessariamente das coisas boas, mas que vai à frente a nível da sua experiência civilizacional. Eu não quero discutir se esta frase é verdadeira ou não, mas, por exemplo, quando nós pensamos em termos académicos, ainda há a ideia de que a Europa, de alguma maneira, guia algumas coisas. Novamente, eu não estou a querer defender, ou só estou a pegar nesta generalização. Uma das coisas que eu acho que é possível generalizar a partir da Europa tem a ver com o fenómeno da secularização. E só acerca do fenómeno da secularização, Gabriel, como tu sabes, há teorias diferentes acerca do que significa a secularização. Mas nós podemos concordar, usando a tua imagem, que é uma imagem justa, os grandes lugares de culto cristão, que geralmente são antigos na Europa, não são só na Europa que estão os lugares mais antigos do culto cristão, mas é na Europa que estará a maioria dos lugares mais antigos do culto cristão, e como tu definiste bem, uma boa parte deles hoje está às moscas, está vazio. Portanto, quando nós pensamos na Europa, é uma generalização, mas eu acho que é justa, é o lugar onde nós pensamos que exportou a fé cristã, mas que também já a perdeu. O que significa que quando estamos a pensar na Europa, estamos a pensar em coisas tão distintas como, por um lado, não necessariamente o berço do cristianismo, porque naturalmente esse berço está no Médio Oriente, mas tendo em conta que rapidamente o cristianismo na era apostólica chegou à Europa, podemos falar um dos primeiros lugares do cristianismo, mas também podemos falar hoje na Europa como um dos primeiros lugares que se livra do cristianismo, que é, de alguma maneira, um assunto que também entra no livro do Arame Farpado no Paraíso, quando eu tento fazer algumas comparações entre ser um cristão evangélico em Portugal e ser um cristão evangélico no Brasil. E quero terminar apenas com uma comparação. De um modo geral, tu seres cristão no Brasil ou nos Estados Unidos, como países que têm uma fundação recente em relação aos países da Europa, há uma maneira de compreender o cristianismo associada à liberdade, que não é igual em relação à Europa. Ou seja, tu na Europa, quando és cristão, sentes essa identidade cristã mais como um peso, como um passado, do que como um futuro. Portanto, tu sentes que é um assunto complicado, porque é um assunto que, em grande parte, define culturalmente o teu país, e o teu país é antigo. No Brasil e nos Estados Unidos, e só estou a dar estes dois exemplos, porque são exemplos que eu conheço melhor fora do meu país, mas tu seres cristão não é exatamente a mesma coisa no que diz respeito ao teu horizonte de esperança. A esperança tem um papel muito grande em países modernos, que de certa maneira não tem em países antigos, como os países europeus. Daí que o assunto da fé, como um assunto público na Europa, é um assunto pesado, não é um assunto leve. Estou a simplificar, mas no Brasil ainda é um assunto que promete liberdade. O que por exemplo, e deixa-me ainda fazer esta comparação, porque tu mencionaste esse assunto, e esse assunto é um assunto, na minha opinião, fascinante. É em países como os Estados Unidos e o Brasil que, quando as pessoas pensam em ser cristão,
de certa maneira, vivem essa identidade cristã com uma militância que não é a mesma na Europa. E, por exemplo, tu sabes, hoje em muito contexto das guerras culturais, são países como os Estados Unidos e o Brasil que olham para o cristianismo como uma espécie de solução cultural para os problemas modernos. Não quer dizer que isso não aconteça na Europa, mas não acontece do mesmo jeito na Europa. Ou seja, tu na Europa, quando pensas em ser cristão, é mais difícil tu seres triunfalista. Porquê? Porque à tua volta estão as ruínas do cristianismo. É mais fácil ser triunfalista em relação ao nosso cristianismo em países como o Brasil e em países como os Estados Unidos, porque não têm a quantidade de ruínas cristãs que a Europa tem. Portanto, isto significa que, naturalmente, nós que somos cristãos e acreditamos que, em último grau, a presença de cristianismo está ligada à presença do Espírito Santo. Naturalmente, o Espírito Santo está tanto na Europa, na minha fé, como está, Gabriel, na tua no Brasil. Mas é verdade que a maneira como isso se exprime culturalmente é muito distinto. É bem diferente, é verdade. Até quando você comentou, né, dessa questão de guerra cultural, por exemplo, nós como cristãos, né, qual que seria essa linha, né? A gente percebe até algum pessoal acadêmico ou pessoas até céticas abertamente num cristianismo mais aesthetics, né? Yeah. Então você vê uma pessoa como o Richard Dawkins falando publicamente que ele é um cristão cultural, né? Algo do tipo para defender as fontes que construíram a Inglaterra que ele cresceu e que ele conheceu através da história. Ou seja, você tinha uma perspectiva da existência humana criada à imagem de Deus. E até interessantíssima essa abordagem, porque semana passada eu estava conversando com um pastor aqui e a gente falava muito do triunfo do self moderno, ou seja, que as pessoas vão se identificando cada vez mais com grupos e vão construindo a sua identidade em volta deles. E aí, qual que é o exemplo? Digamos, há 100 anos atrás, se Gabriel fosse a um consultório médico e dissesse a um doutor, olha, doutor, eu sinto-me uma mulher, né? Eu sou uma mulher aprisionada em um corpo de um homem. O doutor olharia para mim e diria, olha, temos um problema aí, não é? Então nós precisamos adequar atualmente a realidade do teu corpo. E hoje nós estamos num zeitgeist, né, num espírito de tempo do contrário, onde eu vou adequar o corpo à mente. Então cada vez mais a identidade vai estar carregada a identificação com certos grupos, identificação ideológica, e isso acaba encapsulando certas bolhas, né? A gente pensa na Europa, até nos Estados Unidos agora, na ocasião da eleição do Donald Trump, aqui nós tivemos um fenômeno meio parecido com o Bolsonaro, mas que cada vez mais as pessoas vão tentando buscar na cristandade, né, que foi um dos valores que fundou a nossa linha ocidental, para tentar voltar às raízes, porém somente como um fato cultural, mas sem sinceridade e busca verdadeira por Deus. E aí eu acho que é uma busca infundada no final das contas, porque se não houver no princípio da sinceridade da busca da verdade, aí é uma percepção 100% minha, a gente não vai conseguir chegar aonde as pessoas tentam, né? Buscam por um cristianismo ideal que não está lá, ele está dentro de você, como você mesmo disse, com a ação do Espírito Santo e pela busca devocional, pela graça de Deus, nós chegamos lá e transformamos a sociedade, como percebeu, por exemplo, a ética protestante, né, do Weber, que entende que pessoas verdadeiramente cristãs transformam a sociedade ao redor delas. Sabes, bem, eu não quero ser chato, e é fácil eu ser chato, mas tu estás a falar de muitos assuntos que são muito queridos para mim. A um ponto em que posso até dizer-te, uma das coisas que estou a fazer no próprio dia de hoje é que estou a terminar um livro que, se Deus permitir, será editado agora quando estiver no Brasil, no Encontro da Consciência Cristã, em Campina Grande, no próximo fevereiro, durante a época do Carnaval.
E esse livro deverá chamar-se Os Três Nãos de Deus, e em grande parte está muito relacionado com estas discussões do cristianismo cultural, também com estes fenómenos das conversões de protestantes ao catolicismo, todos esses assuntos que são assuntos que são assuntos muito da minha experiência como pastor evangélico em Portugal. E uma das coisas que para mim me parece estar em causa nestes assuntos, Gabriel, e eu não quero entrar assim de repente de um modo em que fico tão intensamente ligado a assuntos que são muito meus que tu quase já não me consegues levantar, que eu fico no chão obcecado com estes assuntos. Mas só para dizer que tocas em assuntos que são muito queridos. Há um livro muito interessante que provavelmente deves conhecer, eventualmente podes até já ter lido do Carl Trueman, que é The Rise and Triumph of the Modern Self. Ele está traduzido já no português do Brasil, que é algo, eu não sei qual é a tradução, mas será o The Rise, portanto, a ascensão e o triunfo do eu moderno, alguma coisa assim. Em que o Carl Trueman, que é um belíssimo teólogo protestante, em grande parte explica como é que nós chegamos ao estado que tu bem definiste, por exemplo, das questões em que adequamos o corpo à cabeça e não a cabeça ao corpo. E esse livro eu acho que é fantástico para termos uma ideia acerca disto. Uma das tentações, Gabriel, como tu mencionaste, e bem, é nós pensarmos assim, cristãos, ei, o mundo está muito mal. O mundo vai de mal a pior. Como é que nós vamos tentar resgatar o mundo deste estado? E eu sei que eu estou mesmo a caricaturar. Então, uma das respostas é pensar assim, nós temos de salvar o mundo. Ninguém vai dizer isto, é óbvio que ninguém vai dizer isto. Mas há um desejo de salvação do mundo através da experiência cristã. Que logo aí já dá pano para mangas, meu irmão, já dá para muita discussão. E não te esqueças que tu estás a falar com um batista, tu és presbiteriano, eu sou batista, e tu sabes que só aqui, às vezes, há nuances. Há nuances. Um batista como eu desconfia sempre de qualquer resposta que os cristãos possam dar que seja, vamos dizer assim, demasiado civilizacional. E eu agora estou a caricaturar, mas muitos serão tentados, claro, batistas também, mas muitos serão tentados a dizer, a gente tem de salvar este mundo e o segredo é recuperarmos um estado em que a cristandade, e as pessoas nem sequer precisam de usar o termo cristandade, mas se nós recuperarmos uma altura em que o cristianismo, em que as igrejas tinham mais influência, então aí conseguiremos salvar este mundo do grande problema que ele está a viver hoje, que é, por exemplo, termos de adequar o corpo à cabeça e não a cabeça ao corpo. E então, o que é que muitas vezes acontece? Há uma idealização de um passado cristão, há uma transferência das virtudes do cristianismo para uma cultura supostamente cristã, o que leva muitas pessoas a deixarem-se seduzir não apenas pela afirmação do cristianismo como fé individual, mas muitas pessoas vão seduzir-se pela afirmação do cristianismo como uma fé coletiva, como uma cultura, como uma civilização que seja capaz de resgatar o mundo. O que eu diria, repara, eu não sou insensível à ideia de haver princípios que o Ocidente tem que estão irremediavelmente ligados à cultura cristã. Portanto, eu acredito que assim é. Mas sou sempre muito desconfiado de a solução ser uma solução, vamos dizer, mais civilizacional ou cultural. E indico 2 livros, naturalmente, de gente mais inteligente e sabedora do que eu nestes assuntos. Tu tens um grande calhamaço, um livro muito grande, eu nunca li, mas li um livro sobre este livro, escrito pelo James K.A. Taylor, acerca do livro A Secular Age, uma era secular, do filósofo Charles Taylor, católico. E o Charles Taylor, filósofo católico, uma das coisas que ele, como católico, ele admitia,
é que muitas pessoas iriam converter-se ao catolicismo não por causa de uma experiência com Cristo, mas como um gesto de rebeldia contra os males modernos. Então, iriam idealizar numa espécie de catolicismo do passado, que nunca sucedeu exatamente como na imaginação histórica das pessoas ele sucede. Então, idealizarão no passado uma espécie de solução que deve ser restaurada agora. O que nos leva a um certo triunfalismo, na minha opinião, até de influência tomística, e a ideia de, não, isto tem de ser resgatado culturalmente. Então, aí os evangélicos, sobretudo os evangélicos mais populares, como os pentecostais, ficam sempre como um aspecto embaraçoso acerca do cristianismo contemporâneo. E por isso é que tens uma espécie de ascensão cultural e às vezes até social da pessoa que veio da Assembleia de Deus, mas depois tornou-se batista reformado, depois virou presbiteriano, que está um pouco acima do batista reformado, meu irmão, mas depois virou católico ou ortodoxo, percebes? Porque foi à procura de uma restauração cultural. E eu acho que há um grande risco nisto. É por isso que eu acho que os cristãos são chamados a tirar consequências culturais da sua fé. Sem dúvida, eu concordo. Portanto, não são apenas consequências individuais. Há consequências culturais e, se quisermos, civilizacionais da nossa fé. Mas cuidado com aquilo que nos parece uma solução. Portanto, a leitura de um filósofo como Charles Taylor ajuda bastante nisto. E deixa-me só indicar ainda um outro autor que eu tenho seguido nos últimos tempos. Na internet, eu ainda não li nenhum livro dele, mas tenho seguido o Substack dele, a página da internet, e ele é inglês, chama-se Paul Kingsnorth. Paul Kingsnorth. E ele deu agora uma palestra, há pouco tempo, na revista americana First Things, em que o tema era Against Christian Civilization, portanto, contra a civilização cristã. E é curioso, porque ele era ateu e tornou-se um cristão ortodoxo. Mas ele reconhece que com esta chama que nos últimos anos um certo cristianismo cultural triunfalista veio a ganhar, cuidado, ele diz, o segredo não é de facto uma resposta cultural. E depois ele faz apelo a uma coisa que para mim, como batista, também é caro. Mas sabes, nós batistas gostamos sempre de... Eu não sei se é nós batistas, pelo menos sou eu. Mas sempre que tu vês uma coisa boa a funcionar bem demais, colocar um certo grão na engrenagem. Portanto, sabes, eu gosto de pensar que sou um conservador iconoclasta ou um iconoclasta conservador. O que parecem duas coisas meio em contradição e talvez sejam. Ou seja, se por um lado há algo em mim de conservador, por outro lado, como iconoclasta, reconheço que até um grande projeto conservador, quando começa a ganhar muito, meu irmão Gabriel, provavelmente não é uma coisa boa. Mas pronto, desculpa despejar tanta coisa, e eu sei que são coisas contraditórias, mas é para tu veres como é que eu me sinto em relação a tudo isto. Isso, não, mas fique em paz, aqui o espaço é seu, meu irmão. Aqui eu trouxe você para trazer justamente quem você é e as suas visões acerca dessas coisas, porque é muito rico as nossas visões, né? É contra uma civilização cristã, olha que coisa, né? Uma pessoa que chega... é uma coisa que eu percebi muito também, tá? A tua observação foi muito boa, que você pega um cara lá, presbiteriano, da raiz, aquele cara que tá desde o berço lá, foi batizado pequenininho, que é um problema, né, entre batistas e presbiterianos, foi batizado na igreja, tal, pequenininho, aí você chegou, levou o cara para a vida adulta, tal, aí ele vê em uma certa estética cristã do passado, idealizada, romântica, tá, em essência. E aí ele pega e ele fala, não, agora eu vou voltar para casa. E aí ele vai lá e se converte à fé católica ou à fé ortodoxa. E nenhum problema em relação a tudo isso, mas é porque eu não vejo nisso tanta sinceridade, tá? E talvez eu seja até um pouco leviano dizendo isso. Mas o que eu percebo em quem fez esse movimento e eu pude observar, enquanto pessoas, era a gente que estava atrás desse tipo de coisa.
não era atrás de uma experiência necessariamente verdadeira com a fé cristã, uma experiência confessional, de fato, devocional, e que ele foi levado para lá por alguma razão em particular. Veja, eu conversei aqui com um irmão que era também pastor, reverendo presbiteriano, foi para a Igreja Católica. E a resposta que ele me deu foi muito interessante a respeito da transição dele. Né? Só o fato dele estar aqui diante de mim, como um protestante, ele como católico, já é um grande avanço civilizacional, né? Já é algo que muda muito, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem um pouco dessas tretas ainda. Mas ele disse assim para mim que, olha, boa parte da leitura que faço de fazer parte da igreja, da ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade, trazer muito desse lado protestante, desse fogo, né, diríamos, dessa força de vontade de realizar coisas pela igreja, desse espírito para dentro da igreja católica, que está um pouco mais fria, né, mais seca. E eu achei uma resposta interessante do lado dele dizer isso, né, que ele enxergou nessa transição essa importância para ele. Bom, e cada um tá ali com o Espírito Santo, cada um tá com esse tipo de conexão direto com Deus, e eu não vou entrar nessa relação vertical entre o Espírito Santo e as pessoas. Deus me livre de fazer qualquer tipo de coisa nessa direção, mas eu senti muita sinceridade nele nesse sentido. Então, pode ser que no meio dessa história toda nós vejamos um movimento de restauração em certa medida, mas o que eu não acredito, e aí eu até deixo contigo nessa direção, é que isso não é um coletivo, isso é muito singular, é uma relação do Espírito Santo com cada indivíduo, que é como eu citei anteriormente, é percebido pelo Weber, um cara cético, que nota um processo dentro da sociedade alemã e percebe, não, realmente esse pessoal que é cristão, a Vera vive de um jeito diferente e transforma a sociedade onde eles vivem. Então, eu tenho muito mais esperança nesse lado do que necessariamente alguém que chega na internet e vê esculturas antigas ou tem acesso a uma mensagem de o irmão da patrística da Igreja Católica e aí se converte. Eu acho que esse pode ser, né, obviamente, uma divulgação que leva a pessoa para o caminho correto, mas eu não acredito que isso, de fato, se transforme na sociedade como um todo. Eles estão buscando algo que, no final das contas, na minha leitura, é vazio. E sabes, é muito interessante o que tu estás a dizer, porque se nós... Eu não me formei em História. A minha formação é em Ciências da Comunicação, e a formação de Ciências da Comunicação que eu fiz há 30 anos, era sobretudo sobre filosofia da linguagem. O que significa que a minha formação foi sobretudo lendo os filósofos pós-modernos, ok? Portanto, nem sequer é a formação típica de um pastor, porque eu estudei teologia, mas nem acabei os meus estudos de teologia. Eu costumo brincar dizendo que a minha formação é com o inimigo. Eu fui formado pelo inimigo, eu não fui formado assim. O que também significa que muitas vezes olho para algumas das questões dos nossos dias, também provavelmente com uma perspectiva um pouco distinta, porque como de facto tive de estudar alguns dos pensadores que frequentemente são vistos como adversários pelos cristãos, a minha perspectiva não é, vamos dizer assim, não é tão pouco familiarizada com eles. Portanto, tenho alguma familiaridade com eles. Portanto, e uma das coisas que eu te posso dizer, meu irmão Gabriel, é que quando nós pensamos um pouco na história, e eu não sou formado em História, mas é que tu apercebes-te que estas tensões que nós sentimos em 2024, elas sempre integraram a história cristã. Ou seja, tu, ao mesmo tempo, por exemplo, se formos pensar no século II e III, à medida que tu tens uma resistência cultural em que o cristianismo fascina e converte tanta gente dentro do Império Romano, tu tens dois impulsos logo nessa ocasião, sobretudo mais século III ainda do que século II. Mas tu tens um impulso de um cristianismo que culturalmente transforma e atrai pessoas desde a pobreza até ao privilégio,
mas tu também começas a ter um cristianismo mais ascético que foge dos louros das conquistas culturais. E tu vais ter estes dois elementos que parecem opostos ao longo de toda a história cristã. Mesmo quando tu pensas, depois mais tarde, na Idade Média, quando pensas que, por exemplo, tens homens como Francisco de Assis, que são homens de saída, quando eu digo de saída, eles parecem querer abdicar de influenciar a cultura. Depois eles influenciam de facto, mas o primeiro gesto deles é muitas vezes saída de cultura. Que, por exemplo, são homens que não estão longe de outros como o Abelardo, que são homens que influenciam a cultura. E estou-te a dar um exemplo ainda antes da Reforma Protestante, até para respeitar a riqueza da história cristã, ainda antes da Reforma, porque com frequência se acusa os protestantes de ignorarem o passado. Portanto, pensa nisto. Eu que não sou historiador, mas que faço por ler um pouco de história, apercebo-me que a crise de 2024, ou a crise dos últimos anos, não é estranha às crises do século II, III, XI, XII, e já, para já nem sequer entrar nas crises da Reforma Protestante. Portanto, quando nós olhamos para alguns dos desafios que hoje são vividos, a primeira coisa que devemos pensar com o mínimo de discernimento é: não há nada de novo aqui. Nós não estamos a viver nada de novo como o Eclesiastes nos ensina. Não há nada de novo. As épocas mudam, mas o fundamental acerca das suas épocas é o mesmo. Deus está no controle, mas Satanás tem muito poder ainda. Portanto, a história está resolvida, mas ainda não se resolveu totalmente. É o já aconteceu e o ainda não. Todas estas coisas fazem parte da nossa história. Ora, isto também significa que quando nós vamos pensar nas grandes crises deste momento, é saudável, no mínimo saudável, que encontremos na expressão cristã, por muito que nos custe, quando lidamos com posições contrárias, mas é saudável que nós encontremos entre cristãos posições distintas, porque o cristianismo sempre as mostrou, nunca as escondeu. Não é? Portanto, por causa de tudo isto, eu acho que a pessoa que lê a história perde algum apocaliptismo. E um dos problemas nestas guerras culturais é que há excesso de apocaliptismo entre os cristãos. E quando há excesso de apocaliptismo, o que acontece é um extremar de posições. E ao dizer-te isto, eu não estou a dizer que da experiência cristã o apocaliptismo deve estar longe. Não, eu acho que até é saudável haver a medida certa e bíblica de apocalipse na vida de cada pessoa. Mas tu compreendes, se a pessoa for estudar um pouco a história, dificilmente vai achar que é 2024 que está a trazer um problema que nunca o cristianismo viu. E começar por aqui já nos dará uma humildade para nós reconhecermos que quando somos muito enfáticos nas nossas ideias, talvez estejamos a ser mais influenciados pela intensidade do momento do que pela integridade da palavra. Eu pelo menos gostaria de chegar a este ponto. Uhum. Não, é fundamental. Você vai dando vários insights interessantes aqui para que eu vou capturando, né, das leituras. Inclusive, queria deixar para o pessoal que está em casa aí, eu estou lendo as perguntas de vocês aqui no chat, vou perguntar no final, mas eu estou com a pauta aqui, pessoal, então vou finalizar e depois começo a ler a de vocês. Mas o que me leva, tá? Essa última observação sua. Botar um tempero nisso, pensar na perspectiva de Europa ainda. A gente pega um crescimento de população muçulmana, né, e que tem sido gigantesco nos últimos anos na Europa. Então você pensa, esse é um problema muito mais, obviamente, da Alemanha, do Reino Unido, da França. Não chega a ser um problema tão grande em Portugal, pelo menos nos números, né? Óbvio que os números dizem uma coisa, a realidade diz outra, e você vai poder me dizer melhor. Mas nos anos 2000, havia uma estimativa de que haviam cerca de 10 milhões de muçulmanos na Europa, étnicos mesmo, pessoas que saíram dos países no Oriente Médio e foram para a Europa.
Quando fizeram um novo levantamento em 2016, já está um pouco desatualizado, tá? A gente já está aí na beira de quase 10 anos desse último número, seriam 25 milhões de pessoas, né, muçulmanas dentro do território europeu, pessoas étnicas, e aí você tem essa questão de fronteiras, né, que o pessoal chega na Europa em condições paupérrimas, né, e começa a viver no território europeu buscando condições melhores de vida, e aí a gente não pode ser hipócrita nesse sentido, porque meu nome Ricardo, que é um sobrenome de origem portuguesa, é de gente que saiu daí e veio para o Brasil para tentar ter uma condição melhor de vida também. Então, como que nós conseguimos olhar para isso? Porque, veja, também se faz muito essa oposição cultural. E a grande questão que eu percebo dentro da cultura muçulmana, né, que tem entrado cada vez mais na Europa, é que ela tem transformado a Europa etnicamente, principalmente, que o pessoal simplesmente tem mais filhos, isso não tem como negar, né? A gente já vinha num declínio vegetativo da Europa há muito tempo, o pessoal simplesmente tem mais crianças e vai, de repente, sobrepujar em números, né, os europeus, digamos assim, de raiz, né, gente que tá aí há gerações. Então, eu queria até entender um pouco do teu lado a respeito disso, você como uma pessoa em louco, um pastor batista em território português, como que é a tua visão a respeito dessa questão aí dos muçulmanos na Europa? Olha, eu devo começar por admitir uma coisa. Os números da imigração em Portugal têm estado a crescer, sobretudo desde a pandemia, mas não se comparam com os números do resto da Europa. Se tu passares de Portugal para a Espanha, vais logo notar que o número de imigrantes de religião islâmica é superior. Está a crescer em Portugal também, a um ritmo muito mais intenso desde que a pandemia aconteceu, mas não se compara com França, Paris, por exemplo, a Alemanha. Portanto, tenho de começar por reconhecer que as circunstâncias portuguesas, nesse sentido, e quero ser cuidadoso na escolha da palavra, mas ainda são, as condições portuguesas ainda são poupadas de algum choque cultural que está a acontecer no centro da Europa, com manifestações muito mais negativas do que as que existem em Portugal. Portanto, tenho que começar por dizer que, pelo facto de Portugal estar na ponta da Europa, pelo facto de Portugal não ser um país rico como são os países do centro da Europa, ele não exerce o mesmo fascínio e atração para a imigração. De facto, tem estado a mudar, mas não estamos ao mesmo nível. Portanto, tenho sempre de começar por aqui, porque é mais fácil para mim dizer isto quando a imigração ainda não é tão problemática do que, por exemplo, se eu estivesse na Alemanha ou em Paris, onde há aspectos mais problemáticos da imigração. Portanto, eu estou numa posição ainda de algum relativo privilégio. Por outro lado, também é verdade que este aspecto da Europa atrair tantos não europeus também significa, em toda a sua dificuldade, em toda a sua turbulência social, mas também significa a sobrevivência da Europa. Porque as taxas de natalidade europeias são muito baixas. A de Portugal é extraordinariamente baixa. Portanto, também significa que é como, Gabriel, eu sei que pode parecer estranho, mas é como se o futuro da Europa, até pelo facto dos europeus terem baixas taxas de natalidade, está necessariamente mais nas mãos dos não-europeus que vêm para a Europa do que dos europeus que cá aqui estão. O que me leva a uma formulação que pode parecer até um pouco contraditória. Mas quem tende a acreditar na Europa são os não-europeus, não são os europeus. Porque mais facilmente os europeus, por conta da sua história, por conta dos seus pensadores, mais facilmente os europeus são os primeiros a desacreditar dos seus próprios países, territórios e por aí fora. Gabriel, isto não significa que não tenha havido nos últimos anos um crescimento de movimentos da direita radical que apelam a valores nacionalistas. Isso está a acontecer na Europa,
por exemplo, no Parlamento Europeu, o terceiro partido mais expressivo na Assembleia da República é hoje um partido de direita radical. Portanto, isso também já está a acontecer em Portugal e eu acredito que, de certo modo, há hoje mais espaço para se namorar com valores de patriotismo e nacionalismo que não estavam a acontecer há 30, 40 anos. E sei que isso vem de uma certa reação a um problema que é gradual e eu acho que é preciso olhar para ele como um problema quando não é bem feito, que é a questão da imigração. E repara, uma coisa curiosa que eu ouvi na comunicação social, nos mídia, agora aqui por conta da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, é que algumas pessoas diziam que, por muito custoso e politicamente incorreto que seja, a questão da imigração tem de começar a ser falada por partidos moderados. Porque se, por exemplo, a imigração não for falada por partidos moderados, quem vai ficar com o monopólio do assunto e quem vai lucrar à conta do problema são os partidos não moderados, são os partidos radicais. E isso para mim não é uma coisa boa, porque eu tendo a ser ideologicamente mais conservador. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, Gabriel. Mas também te gostava de dizer que, para mim, como pastor protestante num país como Portugal, curiosamente, eu tive uma oportunidade agora, no último mês, uma conferência, uma pequena conferência que me pediram para dar no contexto da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E o tema que eu escolhi para falar lá, e portanto era um grupo com base no mestrado e doutoramento em Teoria da Literatura. O tema que eu escolhi foi a incapacidade que a Europa tem de pecar. Okay? A incapacidade que a Europa tem de pecar. O que é que eu queria dizer acerca disto? Porque esta é um pouco a minha luta como pastor. Portanto, tentei enquadrar a questão a nível político, mas agora estou a fazer uma digressão para fora do tema político para te trazer, por um lado, para uma margem que é mais pastoral e que, de certa maneira, não deixa de ser também do debate académico. A Europa deixou de acreditar, não é só a Europa, naturalmente as elites no Brasil e as elites nos outros países tendem a seguir o rumo da Europa, mas a Europa, pelo seu processo de secularização, independentemente daquilo que nós achemos que a secularização é, a Europa deixou de acreditar em conceitos como santidade e pecado. Então, qual é a minha proposta? Qual é a minha provocação? Quando estou em ambientes mais académicos, a Europa precisa de reaprender a pecar. Porque enquanto a Europa não reaprender a pecar, a Europa não precisa de um Salvador. Portanto, eu sei que estou a misturar coisas muito subitamente, mas um dos aspectos do diálogo com a cultura que realmente é necessário na Europa, que é diferente no Brasil, que é diferente nos Estados Unidos, é que nós, na Europa, temos de nos expor mais a determinadas categorias de pensamento que aqui já quase não existem. E o Brasil é diferente, os Estados Unidos é diferente, porque ainda assim, sendo países modernos, são países em que Deus e o diabo têm mais espaço do que têm na Europa. O C.S. Lewis dizia que o que o diabo gosta, a maneira mais eficaz do diabo ser competente é convencer as pessoas de que ele não existe. E a Europa, nesse sentido, é o recreio do diabo, porque há muita dificuldade em as pessoas admitirem a existência de Deus, a existência do diabo e por aí fora. Então, eu creio que parte da vocação profética dos cristãos na Europa é que têm de ser eles, através da sua vida, a demonstrar a pertinência do conceito de pecado e de redenção. O que significa que hoje os cristãos têm de ser, e é aqui que eu vou chegar à minha tese, que naturalmente não é minha, apenas uso palavras um pouco diferentes. A minha tese é esta, e eu há uns tempos escrevi um texto, eu tenho uma coluna no Jornal Observador, que é um jornal online em Portugal, e eu escrevi um texto acerca disto. Se no passado os cristãos tinham nas catedrais a comunicação
da necessidade da salvação. E a catedral, a maneira como era construída, a entrada da luz, em grande parte o que ensinava às pessoas que entravam na catedral é que este mundo era de trevas e que em Jesus, no cristianismo, a luz se encontrava. Acontece, meu irmão Gabriel, que desde que as catedrais foram construídas, com tanta coisa que aconteceu, com o advento do iluminismo, do racionalismo, do romantismo, do nihilismo, de tantos ismos que apareceram, a Europa deixou de acreditar nas trevas. E, de certa maneira, a Europa, não é só a Europa, o mundo ocidental, iluminou-se. O problema hoje, como dizia o pastor Tim Keller, é que nos salvamos da necessidade de nos salvarmos. Ou seja, nós já não precisamos de ser salvos porque não acreditamos que estamos num estado de pecado e de dívida em relação a Deus. E é aqui que eu redundo a minha tese. O papel do cristão hoje não é pregar a salvação. O papel do cristão hoje é pregar o pecado. Nós precisamos de ser pregadores do pecado. Porque salvação as pessoas já não precisam, porque elas já se consideram salvas. Como é que elas se consideram salvas? Porque elas não se consideram carentes de serem salvas. Então, nesse sentido, o cristianismo europeu, na minha perspectiva, e eu sei que estou a usar muita ironia, portanto tem de ser ouvido com ironia, naturalmente, mas o papel do cristão europeu, e na minha opinião do Ocidente, é que ele tem de ser o espaço anticatedral. Tu já não podes levar as pessoas das trevas para a luz. Tu hoje tens de levar as pessoas da luz para as trevas. Portanto, o papel do cristão é mostrar as suas trevas e é dar-se como o novo doente para quem Jesus veio trazer a cura. Porque hoje o problema do mundo é que todo mundo está curado. E deixa-me só citar dois autores bastante diferentes, um cristão e outro não cristão. Um que é Aaron Renn, é um americano que tem falado que, a partir da análise dos Estados Unidos, ele diz que nós vivemos hoje na era negativa. Os cristãos vivem numa era negativa. Até final do século XX, o cristianismo era visto como positivo, depois passou por uma era neutra até o início do milénio e depois, quando foi aprovado o casamento homossexual, o cristianismo passou a ser visto como uma coisa negativa. Então ele chama The Negative Age e diz que os cristãos hoje vivem numa era negativa. Porquê? Porque são entendidos negativamente pelo mundo. Outro autor que não é cristão, que é um filósofo sul-coreano que vive na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, fala de outra maneira, dizendo que a nossa era é uma era de cansaço. Porquê? Porque temos excesso de positividade. Ou seja, como todos nós somos entrepreneurs, empreendedores do nosso próprio ego, nós estamos a morrer de burnout e de depressão e de ansiedade porque nos falta negatividade. Estes dois autores, de uma maneira diferente, têm sido uma influência para mim. Eu acredito que cabe ao cristão no Ocidente ser o espaço anticatedral. Nós já não precisamos levar as pessoas das trevas para a luz, mas precisamos levar as pessoas, num sentido metafórico, obviamente, da luz para as trevas. É isso. Até outro exemplo, enquanto você falava desse último caso, eu penso muito no Daniel Cohen, né? Aquele que fala do drama da desvinculação, né? Então hoje você tem um individualismo muito grande, né? Então dentro da nossa estrutura econômica, nós pensamos no homo economicus, ou seja, um ser voltado para os seus próprios interesses, maximizando só ganhos individuais, e esse senso, né, enfraquece qualquer senso de pertencimento a qualquer conexão interpessoal. Então isso leva a pessoa necessariamente ao isolamento e ao esfarelamento do tecido social, né? Então, quando nós olhamos sob essa perspectiva, trazendo outras pessoas de fora, né? Você trouxe um autor coreano, eu trouxe o Cohen, eu acho que a gente consegue ter uma visão um pouco mais acurada de como as pessoas têm se sentido diante dessa realidade que nós temos vivido, né? E até um ponto aqui, que eu até acho oportuno, uma pergunta aqui do grande Nietzsche, que acaba tocando um pouco nesse ponto aqui que a gente estava conversando. Ele diz: bom dia, senhores, bom dia, boa tarde aí pro Tiagão, que está em Portugal. O cristianismo woke
que estamos vivendo hoje em dia não está começando a empurrar uma outra galera para o outro lado? Estou vendo um cristianismo mais radical surgindo. Então, radical dá para entender bem aí, né, que é um pessoal mais cruzado, diríamos assim, né, um pessoal mais conservador, mais tradicionalista, frente à igreja moderna que tenta se adaptar, diríamos assim, à cultura. O que você enxerga? Porque eu acho que isso é um fenômeno que acontece talvez muito mais no Brasil do que de repente aí, Tiagão. Sabes, também acontece aqui, mas não com a mesma veemência, porque os nossos números, os números europeus, quando comparados com os números brasileiros, norte-americanos, são irrisórios. Mas o que não significa que não haja essa sensibilidade. Aliás, deixa-me começar por assumir. As pessoas que me conheçam em Portugal, se tivessem de me colocar num mapa ideológico, iriam-me colocar a mim. O Tiago é um conservador, o Tiago... Portanto, graças a Deus, ao longo da vida tenho feito muitos amigos ideológicos com posições ideológicas diferentes da minha, pelo facto de também ter estudado numa faculdade mais à esquerda. Portanto, o meu contexto de formação foi todo mais à esquerda na faculdade onde me formei, e sei que aos olhos de pessoas com convicções mais à esquerda, elas vão dizer que eu serei um perigoso direitista e por aí fora. Portanto, depende sempre de quem está a olhar para ti, não é? E das referências que a pessoa que está a olhar para ti tem. Portanto, eu começo já por admitir que algumas pessoas olharão e me classificarão como um cristão radical, de direita, eventualmente reacionário, coisas que são adjetivos ou caracterizações que, em último grau, eu acho que não me descrevem tão bem assim. Mas, portanto, começando por admitir isto, eu reconheço que nesta pergunta, ainda por cima aparece aí o Nietzsche, acho que foi o próprio Nietzsche que fez a pergunta, portanto, o que é fantástico, porque o Nietzsche é um dos meus autores preferidos, eu não imaginaria que ele estaria a assistir a esta live. Sinto-me honrado por próprio Frederico ter feito essa pergunta. Mas deixa-me dizer, eu acho que essa pergunta é pertinente porque muitas vezes o que acontece é que o woke, se quisermos usar a palavra, que cada vez mais vai correr o risco de significar pouco. Na sua banalização, a palavra woke cada vez vai significar menos, porque até quem é mais woke vai querer dissociar-se da palavra. Mas o que eu acho é que muitas vezes, infelizmente, o woke é outra face da moeda do reacionário radical conservador. São duas faces da mesma moeda em que os extremos se tocam porque a solução é coletiva, é ideológica, é política. E, portanto, eu reconheço como cristão, sei que, no geral, as pessoas me classificarão usando este parâmetro ideológico, as pessoas hão de me colocar muito mais à direita, eu sei disso. Mas, para mim, cuja filiação última não é uma questão ideológica, mas é uma questão de fé, infelizmente eu acho que boa parte dos grandes guerreiros culturais cristãos muitas vezes redunda apenas como uma reação a uma pegada mais woke. Portanto, eu acho que esta pergunta coça uma comichão que é genuína. Também por isso, e deixa-me dizer, numa igreja, o fundamental é Cristo ser pregado. O que significa que tu vais ter sempre cristãos com diferenças na maneira como se afirmam culturalmente, ideologicamente, politicamente. Eu tento ser uma influência de moderação para aqueles que na minha igreja têm um perfil mais de guerreiro cultural da direita. Tento sempre... porquê? Porque me parece que aquilo que enche o vigor do conservador cultural às vezes é a mesma coisa do woke
só que como reação. E acho que nós temos de procurar viver a nossa fé no nosso tempo. Não podemos fugir das crises que são do nosso tempo, sem dúvida, mas ao mesmo tempo nós temos de nos recordar pela leitura da história que não há nada de novo debaixo do sol. E, portanto, eu acho que esta pergunta é muito pertinente. Sim, e outra coisa, né, fundamental, nós não só compreendermos, mas dialogarmos com essa cultura contemporânea, né, nos termos dela. Óbvio que nós temos os nossos pressupostos, né? Nós temos as nossas convicções, mas o tempo inteiro eu não vejo a fé cristã como apenas uma, sei lá, uma outra opção de cosmovisão, né? Diante desse mundo. E aí, por isso, mais uma vez, o meu ceticismo frente a esse cristianismo cultural, né? Porque isso, na verdade, se torna só mais uma opção, né, para ser usado do ponto de vista político, do ponto de vista social, mas que não toca na realidade. E até uma coisa que é interessante dentro dessa pergunta, eu acredito que essa reação das igrejas ela passa muito pelo seguinte ponto. Hoje você tem comunidades na internet que ganharam muito mais força, né, depois da Covid, e hoje você tem comunidades, por exemplo, de grupos políticos. Então, basicamente, todo o ciclo de amizade da pessoa é ligado a uma figura, a um determinado culto de personalidade que ele tem centrado em alguma pessoa. Então, todas as amizades que a pessoa cultiva e tem ao seu redor apontam para aquela figura. Mesma coisa para a comunidade LGBT, por exemplo. Então, hoje você tem um menino que na escola tem essa visão o tempo inteiro, né, colocada diante dele, ele realmente se sente confuso acerca da própria sexualidade, da identidade que é posta diante dele, né, como uma possibilidade, e ele se apega muito mais na comunidade LGBT do que dentro da comunidade da igreja dele, né, da religião que os pais o colocaram. Então, por muitas vezes eu entendo que a resposta de um cristianismo woke passa muito por aí, por tentar recuperar engajamento dessas pessoas dentro da comunidade. Então, se de repente eu trouxer aqui para dentro da igreja determinada coisa, ou ser mais, na verdade menos, né, moralista do ponto de vista das pregações e diminuindo as coisas, como você mesmo fez a leitura, né, levar as trevas, na verdade, para a pessoa, cara, você é pecador, viu? Não vai achando que você está resolvido aí a sua história, porque o bicho vai pegar para o teu lado. Cristo teve que morrer porque você realmente é uma pessoa suja. E eu acho que passa muito por esse ponto também, sabe? Sem dúvida. Sabes que, por outro lado, também é verdade que nesta questão da identidade, eu há uns tempos li um texto muito interessante num site americano chamado The American Reformer, o reformador americano. E era um texto chamado Stop Finding Your Identity in Christ. Portanto, o texto era provocador e dizia: pare de encontrar a sua identidade em Cristo. Onde é que o autor estava a querer chegar? Nós hoje estamos, de facto, muito encantados com a ideia e os resultados que vêm do conceito de identidade. Uma vez mais, o livro do Carl Trueman é muito útil neste sentido. Ao dizer isto, nem o texto que estou a citar estava propriamente a ser contra a ideia de que um cristão tem identidade em Cristo, mas estava a querer alertar para coisas que muitas vezes nos parecem neutras nesta nossa obsessão com a autenticidade, com uma reflexão tão virada para dentro. Gabriel, verdadeiramente virada para dentro. Portanto, quando nós ficamos demasiado obcecados com quem somos, provavelmente a solução não é só encontrar a resposta. É sabermos também sabermos aprender a deixar de fazer a pergunta. Portanto, eu creio que isto está na água, né? Está na água que se bebe. Como o David Foster Wallace, o escritor americano, dizia naquele texto This is Water. Né? Quando faz tão parte da cultura que os peixinhos estão dentro da água e não sabem o que a água é. Esta nossa entrega ao assunto da identidade
de quem eu sou, tem efeitos certamente positivos, ninguém vai negar, a valorização do indivíduo, todas as liberdades individuais, que me parecem coisas ótimas, mas também depois tem os seus excessos. É isto que também nos deve impedir, como cristãos, a ter uma posição triunfalista, seja acerca de que ideologia. Sabes, eu lembro-me, quando eu como sou mais velho do que tu, eu comecei a ter um trânsito de internet muito intenso a partir de 2002, 2003, quando casei. Eu casei em 2002. E na altura era o advento dos blogs. E havia blogs muito ideológicos. E nessa altura, eu era um jovem, quase 30 anos, e entrei numa fase muito ideológica. Como tinha vindo de um percurso de esquerda e estava a virar à direita, de repente eu queria resolver o meu mundo à custa da minha afirmação ideológica, da minha afirmação cultural. Ok, sou um conservador, sou um cristão evangélico, sou um liberal em alguns aspectos, e tudo era acerca da imagem que eu próprio estava a construir. O que é que de lá para cá mudou? Não mudaram as minhas convicções. Curiosamente, no fundamental, eu mantenho as mesmas convicções que tinha há cerca de 20 anos. Mas compreendo que estar obcecado por algumas dessas questões fazia parte da imaturidade dos meus 20 e poucos anos. Ao dizer isto, não me entendam mal. Eu não estou a dizer para os ouvintes e para os seguidores que se têm 20 anos ou 30 anos, tudo aquilo que vão achar não tem tanto valor assim. Mas é verdade que à medida que nós vamos amadurecendo e vivendo quem somos na comunidade que Jesus planeou para nós, que é a Igreja, estas causas não têm de mudar as nossas posições, mas fazem-nos questionar porque é que nós fomos conduzidos de uma maneira tão intensa para elas. Então eu acho que isto também é preciso ter em conta. Sim, não dá para deixar de considerar. Uma outra pergunta, até aqui, que não é uma pergunta, é mais uma afirmação do Rafael, e aí você vai poder dizer melhor. Surpreendi-me com a quantidade de igrejas evangélicas aqui pelo Algarve. Não sei se é a realidade do país inteiro, mas por aqui encontrei bastante igrejas evangélicas. Eu não sei se você conhece bem o lugar, mas pelo que eu entendo aí, não é tão comum assim, certo? Deve ser alguma coisa de brasileiro isso aí. É mesmo. Não duvides. Eu não tenho números comigo, mas eu sei que a quantidade de igrejas evangélicas tende a aumentar nos grandes centros, claro, mas sobretudo nos últimos anos, desde a pandemia, o crescimento dos evangélicos não pode ser desligado da chegada de brasileiros. Portanto, repara, o cálculo é que pelo menos já haverá cerca de 500 mil de imigrantes com origem brasileira, o que num país de pouco mais de 10 milhões é muita coisa. As comunidades evangélicas em Portugal, nos últimos 3, 4 anos, têm estado a crescer, não porque os europeus estão a ser evangelizados, mas porque muitos brasileiros estão a chegar. O que corresponde também àquilo que falávamos há pouco, Gabriel, que é, não duvides que quem acredita na Europa são os não-europeus. Eu não estou a dizer que um brasileiro, quando emigra, ele pensa assim, vou emigrar para melhorar a qualidade da Europa. Não, eu sei que um brasileiro, quando emigra, está a pensar em melhorar a sua própria qualidade de vida. Mas a ironia é que quando tu tens um capital de esperança e o levas para um lugar onde achas que ele vai ser potenciado, ironicamente, tu acabas a melhorar o próprio lugar, ainda que a melhoria inicial fosse aquela que tu querias para ti. Portanto, a Europa, por isso é que o fenómeno da imigração não pode ficar nas mãos do patriotismo ou do nacionalismo, porque as coisas são mais complexas do que isso. Porque ao longo de toda a história, Deus sempre usou migrações para trazer novas coisas ao mundo, mesmo quando essas migrações significam choques culturais. Nós fizemos um estudo dos Atos dos Apóstolos no ano 2020, no início da pandemia, curiosamente. E o primeiro problema que surge na Igreja, Gabriel, o primeiro problema que surge na Igreja, em Atos 5, é um problema interno relacionado com dinheiro. Ananias e Safira, não é?
Mas o segundo problema que surge dentro da igreja é um problema de choque cultural entre as viúvas gregas e as viúvas judias. O que significa que é uma bênção, uma igreja que cresce com culturas diferentes, mas significa que vai sempre existir um teste quando isso acontece. O Algarve tem mais igrejas evangélicas, creio eu, precisamente porque há mais brasileiros em termos proporcionais, acho eu, no Algarve. E também significa que essa é uma renovação que Deus está a trazer para as igrejas evangélicas, mas também digo isto como uma palavra de encorajamento aos brasileiros que estão em Portugal, que eles sabem que a adaptação é sempre um processo espiritualmente exigente e que é normal que nessa adaptação haja conflitos culturais. A igreja que eu sirvo, a Igreja da Lapa, tem tido um crescimento imenso à custa da imigração brasileira. É uma bênção, mas eu sei que é uma bênção que precisa de estar sempre acautelada com a prudência bíblica que já nos é demonstrada no capítulo 6 do livro dos Atos. Sim, sim. Até interessante, né, essa observação de que o irmão estava esperando, né, encontrar somente igrejas católicas, né, e realmente é uma nova Europa em todos os sentidos, né? Não tem como a gente deixar de notar nesse sentido. Se por um lado o que choca é o que confronta, né? É de fato o conflito, você até citou aí dos problemas iniciais da igreja, e hoje o que choca é o relativismo, é a cultura woke, é, por exemplo, você ligar a sua televisão em um canal imaginando ter uma abertura de Olimpíada e você vê a sua fé sendo atacada ali gratuitamente. Por outro lado, a graça de Deus nas pessoas que vão até a Europa, e você mesmo foi brilhante nessa observação. O espírito da melhora, da pessoa buscar uma qualidade de vida melhor, buscar por emprego, buscar por oportunidade, reacende, né, uma fogueira que de repente o pavio estava apagado por aí na Europa. Porque o europeu, tá, pelo que me parece, tá, eu não conhecia a Europa toda, eu fui em poucos países daí. Mas o europeu ele é muito distinto nesse sentido, ele é um ser sem esperança. Por muitos momentos ele parece uma casca vazia, né? Quando você conversa com as pessoas, né? E eu não estou, obviamente, querendo te ofender ou algo do tipo, mas é o que eu percebo quando você conversa sobre alguma coisa com as pessoas, parece que elas não têm tanta espiritualidade ou vida interior quanto você percebe por aqui, né? Foi o meu choque, né? De conversar com uma pessoa mais fria, uma pessoa que é completamente diferente de qualquer paralelo cultural que eu tenho para cá, sabe? Sabes qual é a comparação que eu costumo fazer quando um diálogo assim acontece? E não, Gabriel, eu não te estou a dar necessariamente a descrição do guião da conversa que tu tiveste, mas eu acho que provavelmente aquilo que aconteceu nessa conversa que tu tiveste também está relacionado com uma coisa, que é, provavelmente o que aconteceu é que tu tiveste uma primeira experiência com um modo de dissonância cognitiva que acontece não só, imagina, entre um europeu e um brasileiro, podia também acontecer com um norte-americano dos Estados Unidos, que está relacionado com isto. E estou a caricaturar, ok? É uma caricatura. O europeu toma a esperança do americano, seja o norte-americano, seja o sul-americano, como uma coisa típica da juventude da sua cultura. Ou seja, quando um europeu te ouve a ser tão esperançoso, tão virado para o futuro, o que ele intui não quer dizer que ele te afirme, nem quer dizer que ele conscientemente elabore isto. Mas o que eu penso é assim: Gabriel, tu vens lá do Brasil, vocês são só um país há 200 anos, vocês ainda não viveram o que nós vivemos. Vocês olham para o cristianismo e acreditam no cristianismo porque só o conhecem há 200 anos, mas nós já conhecemos o cristianismo há milénios. Portanto, vocês acreditam porque são ingênuos, mas nós, que já vivemos o que vocês não viveram, e aqui, pois há sempre um elemento
de intensificação, porque tu tens de compreender isto no europeu. A Europa foi destruída quase 2 vezes num espaço muito curto de tempo, que é uma coisa que é uma experiência que, de facto, os Estados Unidos, graças a Deus, e o Brasil nunca passaram. Portanto, o europeu vê a forma contrária. Imagina, aquilo que tu vês com uma casca vazia, a gente diz assim, só está cheia para vocês porque vocês ainda não têm experiência. Porque se vocês tivessem a experiência que nós temos, vocês já não pensavam dessa maneira tão esperançada. Ok? É assim que, no geral, o europeu olha para a fé do brasileiro e do americano. E termino com um exemplo até dos Jogos Olímpicos. Porque o que tu disseste é mesmo assim, funciona assim. Tu chegas à França e, por todas as razões, os franceses ainda cultivam aquela imagem da emancipação das velhas autoridades. Portanto, os franceses ainda sentem a obrigação, quando têm uma oportunidade cultural, para afirmar que não dependem de nenhum senhor. Então, há sempre uma tentação para o francês mais intelectual ou o francês mais artístico, de fazer algum tipo de afirmação antirreligiosa. Nós que conhecemos os franceses sabemos que isto é típico. Então imagina, tens o início dos Jogos Olímpicos, como notaste, e há a caricatura à última ceia. Agora, a coisa engraçada é que naquele mesmo país, em França, não só os Estados Unidos e o Brasil, mas os Estados Unidos e o Brasil e outros países, geralmente não europeus, terão atletas que, quando ganham, exprimem diretamente a sua fé. Como é que o europeu reage? Diz, os brasileiros são todos religiosos, os americanos são todos religiosos, eles podem dar-se ao luxo de acreditar, porque eles ainda não sabem o que o cristianismo é, como nós sabemos. Então, esta dissonância cognitiva cultural acontece irremediavelmente quando este encontro se dá. Que também foi uma coisa que, em grande parte, no livro O Arame Farpado no Paris, eu tentei descrever em algumas das minhas surpresas de quando estava no Brasil, agora no Brasil real. Já não era o Brasil da minha imaginação, o Brasil real, mas está muito relacionado com isto e com essa percepção que tu compreendeste muito bem. Mas, de facto, é um choque, são uns choques de visões culturais praticamente opostas, meu irmão Gabriel. É muito diferente na minha percepção, né? E esse tom professoral acaba sendo verdade, né? Esse tom, na verdade, mais maduro, né? De uma cultura mais madura. Só que o que eu enxergo dentro dessa postura, né? Pelo menos na minha visão, né? É essa linha do relativismo tomou conta do pensamento ocidental do norte, assim, né? Se a gente pensa, isso está um pouco na sociedade americana, menos do que na Europa, obviamente, mas essa questão de que não existe bem uma verdade, né? As pessoas não estão muito em busca da verdade, de sentido, de completude. Na verdade, as pessoas estão em busca de um propósito, que é como eu falei na questão do Daniel Cohen, até você também passou por esse ponto, citando o autor sul-coreano, de que as pessoas, na verdade, estão arrumando um jeito de ganhar a vida e estão vivendo simplesmente, né? Elas não estão muito interessadas em verdades eternas, né? Esse tipo de coisa. E talvez esse assunto da religião, principalmente a religião cristã, né, que já foi majoritária na Europa, creio que ainda é, mas por uma mera questão cultural, parece que é como eu posso dizer, é um ponto final numa determinada conversa, sabe? Você vai conversar sobre um determinado assunto, e aí a pessoa nota, né, dentro da tua retórica, você falando a respeito de Cristo, da importância que você sente, e sempre parece que o próximo assunto tem que apontar para alguma outra coisa que não tem nada relacionado àquilo. É sempre um ponto final de assuntos quando você traz alguma lição ou alguma linha dentro da sua espiritualidade, ou falando de Deus, de Cristo, de alguma maneira, parece que sempre, então, pô, legal, vamos lá, então, fazer alguma coisa, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma outra parada, porque eu acho que se a gente quiser continuar conversando, a gente tem que partir para outra coisa. É verdade. Sabes, eu acho que isso acontece porque
E ainda, uma vez mais, estás a ver porque é que é bom que a Europa não fique entregue aos europeus. É por causa disso. Repara, não me entendas mal, eu não estou a dizer, por exemplo, eu não estou a dizer que a salvação de Portugal depende dos brasileiros, eu não estou a dizer isso. Mas uma coisa que eu sei por experiência própria é que a chegada de gente tão diferente dos portugueses dá uma oportunidade, por exemplo, na minha igreja local, a uma novidade, a uma circunstância nova. Portanto, eu não estou a idealizar, eu não quero romantizar a chegada de imigrantes. Mas eu sei que Deus é especialista a tirar graça de coisas que nos parecem desgraçadas. Ok? Às vezes aquelas coisas, ih, que desgraça! Por isso, repara, há hoje... quero dizer isto com cuidado. Mas eu noto que junto de alguns evangélicos no Brasil há uma adoção, por vezes muito pouco crítica, de um discurso de guerra cultural norte-americano. Ok. Aliás, acontece até com brasileiros que emigram para a Europa e de repente ganham um discurso anti-imigração. Tu vês isso a acontecer com imigrantes aqui. E acontece. E eu também sei que aconteceu no contexto agora das eleições norte-americanas. Portanto, tu tens às vezes esta ironia, que é um imigrante em Portugal a ganhar um discurso anti-imigração por conta de uma influência pouco refletida de um discurso de guerra cultural norte-americano. O que para mim me parece contraditório. Eu não acho que a resposta seja idealizar a imigração. E nesse sentido, olho para aquilo que muitas vezes acontece mais na latitude da esquerda e não me parece que essa seja a resposta. Como quem diz, toda a imigração é boa por si. Isso não me parece uma coisa séria. Mas é verdade que também tenho de olhar, sobretudo, para aqueles que estão mais próximos de mim e que, por exemplo, muitas vezes chegam à Europa com um discurso de idealização do passado que, de facto, aqui não encaixa. Logo, uma das coisas que eu acho que é preciso estar no centro não é, Gabriel, nunca pode ser uma solução puramente cultural, não é uma solução cultural, não é uma solução civilizacional por causa de uma coisa muito simples. Se Jesus, quando está a falar na parábola da figueira, ele não baseia o seu discurso no conhecimento que ele tem do futuro, é aquela altura que ele até diz, há coisas que pertencem ao Pai, como é que nós, no contexto onde estamos, podemos estar a envolver-nos nestes debates com uma espécie de certeza dos factos que virão de seguida? As coisas são mais complicadas do que isso. Eu sei que Deus está a usar a chegada de tantos estrangeiros à Europa para mudar o ambiente. E permite-me dizer isto. Quero ser cuidadoso ao fazer esta comparação. A culpa, se eu cometer um erro, a culpa é tua, porque foste tu que me conduziste a esta conversa. Mas deixa-me dizer isto. Entre os dois erros, e isto é uma coisa que com frequência eu confesso aqui na minha igreja, entre o erro do ceticismo, do cinismo, do fatalismo, que são coisas que caracterizam mais, por exemplo, os europeus e os portugueses, e o erro da ingenuidade, do idealismo, às vezes até da pura imaturidade que acontece, e eu aqui, percebe, eu estou a caricaturar os europeus com o primeiro e vou aqui caricaturar brasileiros e norte-americanos com o segundo. Okay? Estou a colocar em dois extremos. Se me dissesse assim, Tiago, só podes salvar um tipo de pecadores. Tu salvas os cínicos, os fatalistas. Ainda bem que eu não sou Deus, porque não é assim que a coisa se resolve. Mas eu não iria salvar os meus. Eu prefiro até quem tem excesso de idealismo e de ingenuidade. Porquê? Porque há alguma vida lá, há alguma esperança. E eu acho que a presença de esperança é sempre preferível à ausência dela. Mas é verdade que temos de compreender que, dependendo do nosso contexto, nós vamos gravitar para tentações diferentes. E permite-me esta grande generalização. E eu acho que nesse aspecto, quando os meus diálogos se dão com o Brasil, eu quero dizer isto de uma maneira que não pareça muito velha
e de um velho teimoso, resingão, com mau temperamento, mas é verdade isso. O crente brasileiro, por oposição ao crente europeu, tem de reconhecer que ele cai mais no pecado de uma certa idealização, de uma certa ingenuidade, de um certo, até às vezes, excesso de, como é que eu diria? Aliás, no Arame Farpado, no Paraíso, eu conto esta experiência. Eu estava no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, e nós estávamos a falar acerca da necessidade de os pastores serem etnógrafos culturais. Ou seja, compreenderem, por exemplo, quais são os ídolos de cada cultura, porque os ídolos não são todos iguais. E na altura eu fiz essa pergunta aos alunos do Martin Butzer: qual é o maior ídolo do Brasil? E um dos alunos, chama-se Samir Mesquita, ele respondeu: o maior ídolo do Brasil é a alegria. Não fui eu que disse, foi um brasileiro. É a alegria. E eu concordo com ele. O maior ídolo do Brasil é a alegria. Desde que haja algum tipo de alegria, o povo vai e por aí fora. Se tu chegares a Portugal, acredita que tu vais encontrar um povo que não tem na alegria o maior ídolo. Não tem de jeito nenhum, ok? Mas nós temos de ser sensíveis neste exercício de etnografia espiritual de cada povo. Isso é verdade. E no ponto da ingenuidade que você tocou, eu lembro até daquele livro lá do Brennan Manning, né? Que ele fala, né, do Evangelho Maltrapilho, né? Ragamuffin Gospel, alguma coisa assim, eu não lembro do título em inglês. Mas ele fala a respeito das crianças, né? Que se a criança recebe qualquer coisa, não pode ser por mérito. Na verdade, tem que ser por presente, tem que ser por graça, né? Por isso que ela é tão assim, colocada num pedestal pelo próprio Cristo. E não é à toa que Jesus está em meio às crianças e logo na sequência vem o jovem rico, né? Ou seja, são duas imagens de linguagem opostas. Uma pessoa que bate no peito e diz: olha, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude, versus um outro que não guarda mesmo, né? Ele só depende de presente, de graça e favor. Yeah. E eu acho que muitas vezes, quando você vai pregar o evangelho em lugares mais carentes, como a América do Sul, como a África, como alguns lugares ainda da Ásia, talvez exista mais esse fervor e exista mais essa inocência, justamente pelos fatores depauperados ao redor, né? Então, em grosso modo, dizendo assim, olha, quanto mais você chega numa sociedade de mérito, uma sociedade, de repente, individualista, mais você se afasta dessa dependência, né? Menos você se parece com uma criança e mais vai se tornando um cara de autodeterminação, assim, que de repente não precisa dessa história toda, sabe? Não precisa dessa superstição antiga, como alguns dizem, mas até a tua exposição dizendo assim, olha, eu prefiro ter um paraíso cheio de gente com esperança do que ter esse lugar com gente desanimada, assim, de gente bucólica, que vai transformar o ambiente ali em uma semana num lugar meio down, né? E deixa-me só dar-te outro exemplo. Este até vem mais dos Estados Unidos do que propriamente do Brasil. E, novamente, tu já compreendeste que eu sou suscetível a avaliações culturais. Portanto, tudo o que é diferença entre povos, eu tendo a gostar demais dessas comparações e, portanto, sei que as minhas comparações muitas vezes são mais o exercício de um prazer do que propriamente o discernimento real que eu tenho acerca das comparações que faço. Mas deixa-me explicar-te isto, porque, por exemplo, foi uma experiência que eu tive até mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Nos Estados Unidos, a pessoa inteligente é a pessoa que descobre uma solução. Na Europa, a pessoa inteligente é a pessoa que descobre um problema. Ok? Isto é muito importante, compreenderes esta diferença, ok? Porque se tu descobrires uma solução, significa, ou melhor, se tu fores apreciado pela solução que encontraste,
significa que as forças estão convocadas para a resolução do problema, para algum tipo de progresso. Mas tu estás numa cultura em que a maior inteligência não é tu sugerires a solução, mas é sugerires um problema para a solução. Naturalmente, tu já estás numa dinâmica que é mais de desconstruir, que é mais de atirar ao chão do que edificar. E eu sei que estou a caricaturar, mas, por exemplo, eu costumo brincar a dizer isto. Eu tenho uma carreira, é uma carreira pastoral, mas a minha carreira, em grande parte, na Europa, dá certo, e não dá, estou a exagerar, mas dá certo porque eu digo coisas que muitas vezes não se compreendem, ok? Como não se compreendem, as pessoas não percebem o sentido, as pessoas dizem, este Tiago deve ser esperto porque ele falou e eu não o entendi. Ok? Agora, se tu estiveres no ambiente norte-americano, tu sabes que a solução e a simplicidade são valores que têm muito mais importância. Ok? E no Brasil, nesse sentido, é mais próximo dos Estados Unidos do que próximo na Europa. Mas apenas para te explicar, se tu valorizares mais a pessoa que te traz uma solução, a tua cultura vai num determinado sentido. E as tuas idolatrias vão num determinado sentido, as tuas vitórias vão num determinado sentido e as tuas derrotas vão num determinado sentido. Se tu viveres numa cultura que valoriza mais, esta pessoa é muito inteligente porque ele lembrou-se de um problema que ainda ninguém tinha pensado, que nesse aspecto é muito mais a cultura portuguesa. Então, as tuas vitórias vão num sentido diferente, as tuas derrotas também vão num sentido diferente, portanto, tu tens de facto um universo completamente distinto. E no geral, tu sabes que nos últimos 200 anos, e estou a pensar 200 anos, no pensamento ocidental, quem foi mais valorizado não foram pensadores de soluções, foram pensadores da suspeita, do problema, e geralmente cita-se sempre os mesmos três, Marx, Nietzsche e Freud. Marx, Nietzsche e Freud, de maneiras diferentes, a análise deles tem muito impacto, não necessariamente porque eles apresentavam soluções, apesar de Marx até acreditar em algum tipo de soluções, mas mais porque eles apresentavam os problemas e um diagnóstico profundamente negativo acerca da sociedade ocidental. Fosse, no caso de Marx, por razões económicas, fosse no caso de Nietzsche por razões filosóficas, fosse no caso do Freud por razões psicológicas. Mas isto tem de ser compreendido. Os pensadores que nos últimos 200 anos mais valorizados têm sido na Europa, com uma influência depois em todo o resto do mundo, são pensadores que não trazem soluções, mas que de alguma maneira afirmam os problemas. Ok? E é importante compreender isto. Sim, até o Emerson comentou aqui, ó, a questão não é tanto o tempo, as piores ideias que mais fizeram mal saiu do meio de saraus chiques com brioches, né? Então, aqui no final, né, é uma coisa meio aristocrática, né, do pessoal viajando a respeito de determinadas ideias e que isso ao longo do tempo vai transformando a sociedade que se torna cada vez mais cínica, né? E realmente eu acho que em algum momento, né, a sociedade brasileira e a sociedade americana tende a caminhar para a mesma direção, né? Eu acho que é um pouco dos pecados que você mesmo comentou, de tendência de uma sociedade que vai envelhecendo, vai vendo seus hábitos e o seu ambiente cultural ganhando novos desenhos ao longo do tempo, né? Então, isso por essência é uma das análises do conservadorismo, né? De você perceber que não há nada de novo, as coisas vão se transformando e se ressignificando ao longo do tempo. Mas é muito rica a tua análise, porque quando a gente olha para Portugal, por muitas vezes a gente esquece, né, das influências culturais, assim, porque a gente pensa muito do ponto de vista hoje de Hollywood, né, dos Estados Unidos, que acabam influenciando o Brasil, o mundo, na verdade, né, mas a sociedade brasileira em N formas, através da música e tudo mais. E hoje Portugal acaba até bebendo um pouquinho daqui, né? Eu vi outro dia um pessoal na rede social daí reclamando um pouquinho das influências dos youtubers brasileiros na criançada aí. Então o pessoal parando de chamar
relva de relva e começando a chamar de grama. E aí você percebe um certo romantismo, né? Até por parte do português, que não está acostumado com esse tipo de coisa. Pô, tô vendo o menino aqui mudando o vocabulário dele inteiro, né? Tendo acesso a essa outra cultura que influencia aqui a nossa sociedade, pô. Então, acho que às vezes esses intercâmbios culturais, né? De gente indo para aí, de gente consumindo conteúdo daqui, pode enriquecer ambos os lugares, ambas as sociedades. Sem dúvida. Tu sabes, nem sempre é fácil explicar isto. Mas, por exemplo, para o português, não é difícil ele pensar que o pouco que tem, novamente, e agora é preciso compreender o português. O português não é uma criatura fácil, não? O português não é uma criatura fácil. O português, o pouco que ele sente que tem, está muito relacionado muitas vezes com a língua. Sabes que é das coisas. Se a maior parte dos portugueses soubesse, ou, aliás, deixa-me dizer de outra maneira, a maior parte dos portugueses que visitam o Brasil, quando se apercebe que a nossa pronúncia não é imediatamente compreendida, e repara, eu estou a falar contigo devagar. Os meus amigos portugueses, quando veem estas entrevistas, fazem pouco de mim, porque eu estou a falar muito devagar para um português. Porquê? Porque já tenho alguma prática a falar no Brasil. E mesmo assim eu sei que o meu português, como está a ser falado, há muita coisa que não está a ser compreendida pelos ouvintes brasileiros. Eu tenho a noção disso. Mas quando um português chega ao Brasil e se apercebe que a língua, que o português pensa assim, nós é que demos, não é? Nós demos o português ao Brasil. Quando nós nos apercebemos que a maior parte dos falantes de português no mundo, que naturalmente são os brasileiros, não é? É o Brasil que faz do português uma das línguas mais faladas no mundo. Quando nós nos apercebemos que a nossa língua não é compreendida, nós morremos por dentro, meu irmão Gabriel. Tu não imaginas, o português morre por dentro. Porquê? Porque a língua é das poucas coisas que ele sente que ainda tem. Como geralmente não há esperança nenhuma no futuro, a língua é do pouco que nós temos. Por isso é que o português fica para morrer quando sente que o nosso português, o original, o verdadeiro, está a ser influenciado pelo português do Brasil. Só para tu teres ideia, eu tenho alguns amigos portugueses que volta e meia brincam comigo, zoam de mim, por exemplo, nós não usamos a expressão zoar, eu já estou a usar intencionalmente. Porquê? Porque eles notam que o meu português hoje já está muito mais influenciado ainda pelo Brasil por conta da comunidade brasileira tão grande que nós temos aqui. Portanto, isto é só para tu teres a ideia de como a cabeça do português funciona e o coração do português funciona. Nós somos um povo, só para tu teres a ideia disto, meu irmão Gabriel. Eu vou-te explicar. Sabes porquê que tu vais encontrar portugueses no céu? Tu vais encontrar portugueses no céu. Sabes porquê? Porque o português é salvo pela graça. É mesmo pela graça. É 100% pela graça, ok? É só pela graça. Não, é a esperança, né? Não, é a esperança. Não deu. Não, se até o português é salvo, né, meu? Há esperança. Tu tiraste a conclusão certa. Se até o português é salvo, qualquer pecador se pode salvar. É isso. Eu admiro muito a cultura. Eu venho de uma. Eu entendo o senso de humor, assim, essa coisa mais cética, mais irônica, meio ácida, por ter família que veio daí, então eu acabo entendendo esses hábitos, né, do português, mas às vezes eu acho que o brasileiro ele olha para isso e ele percebe um profundo deboche, né? A nossa cultura ela tem um humor meio pastelão ainda, né? Não amadureceu muito nessa direção. Então, quando eu vejo você falando, por muitas vezes, dentro de seus sermões, dentro de seus livros, eu percebo que você traz um ponto de vista hoje que talvez hoje você seja um dos melhores pregadores em língua portuguesa. E aí chupa Brasil no final das contas, né? Porque se a maioria está aqui e você está aí, e você está falando tão bem, você traz outros pontos de vista e fala, caramba,
que o brasileiro está fazendo, né? Como que alguém de fora... E aí cria essa, digamos assim, essa competitividade positiva, né? Que o pessoal daqui, não, agora vamos ter que correr atrás do cavaco, porque agora ele foi longe demais. Aí o pessoal vai melhorando, né? Aqui. Tu sabes, eu acredito profundamente nisto. Eu acredito profundamente que estou a falar sério quando digo isto. Uma das maiores bênçãos que Deus tem trazido à minha vida chama-se Brasil. E eu brinco, mas falo sério. Aliás, tu compreendes. As coisas mais sérias que nós dizemos, às vezes dizemos a brincar. Não é? Pelo menos é o meu caso. Às vezes as coisas mais sérias que eu digo a brincar. E o Brasil é o país que me trata melhor. É o país onde eu sou mais bem tratado, é o Brasil. E então, para mim é uma bênção imensa, esta estrada que se abriu do Brasil, de poder visitar com alguma frequência. Só não visito mais porque não gosto de voar e há sempre um custo grande para mim quando vou ao Brasil, a esse nível. Mas uma das coisas, acredita, é que tenho descoberto, Deus tem aberto espaços de compreender o mundo de um modo diferente quando tenho o privilégio de estar no Brasil, de ser tocado por tantas características diferentes do povo de Deus, diferentes. E ainda bem que quando nós cristãos vamos a outros lugares, nós somos relembrados que aquilo que triunfa entre os cristãos não é a experiência do português sobre o brasileiro sobre o português, o norte-americano. É Cristo que é a identidade, a expressa de modos culturalmente diferentes em todo o mundo. Sabes, também por isso é que é preciso cuidado quando nós pensamos num tipo de resposta cultural cristã una. Cuidado. Porque a força do cristianismo sempre foi Cristo e não necessariamente promover uma resposta cultural única. E nós que somos cristãos evangélicos, filhos da Reforma, nós deveríamos ser muito cautelosos quando queremos espantar os males do mundo moderno com uma expressão única. Não é esse o nosso forte como cristãos evangélicos. A nossa própria diversidade não é um problema a resolver. Por exemplo, eu creio que esta é das coisas que me tem afastado de alguns dos maiores combatentes culturais, em que por vezes procuram uma resposta única, e eu creio que essa é de facto uma traição ao valor da Reforma Protestante. Nem toda a diversidade é boa, eu reconheço. Todos nós estamos relembrados da oração sacerdotal do Nosso Senhor em João 17, mas a diversidade dos cristãos evangélicos em particular não é um problema a resolver. Quando ela é tomada como um problema a resolver, já se começou a empreender um caminho de afastamento, para mim, da melhor herança protestante. Claro. Aqui, até a última observação aqui do pessoal na live, rejeita a modernidade e abraça a tradição. Vem para o Brasil de caravela. Para evitar o avião, né, meu? Pô, baixo astral, cara. Meu irmão deixa-me dizer ao Eric, se houvesse uma caravela jeitosa, boa, confortável, eu seguia, na hora eu seguia o conselho. É isso, Tiagão. Bom, vou deixar você como observação final, mas antes de tudo já queria agradecer a sua presença nesse tempo que você disponibilizou aqui conosco. Foi muito bom estar contigo, ainda que virtualmente, mas você está vindo para o Brasil aí no ano que vem. Se der para passar aqui para o São Paulo, já estendo o convite para a gente fazer o round 2, bater um papo, você conhecer aqui também o Farol e estar conosco. Mas eu costumo aqui, quando faço as lives, perguntar para o pessoal o que eles gostariam de deixar, né, dessa conversa, não necessariamente sobre o tema, às vezes é algo que está no teu coração, às vezes é algo que você quer falar por agora, para as pessoas que vão assistir agora e para as pessoas que vão ter acesso a essa mensagem aqui no futuro. Queria que você deixasse alguma coisa aí do teu coração, meu irmão. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, Gabriel, obrigado por esta oportunidade, por esta conversa
entusiasmante. E olha, se eu disse alguma coisa assim muito errada, é apenas sinal que é pela graça, ok? É mesmo pela graça que o Senhor nos acolhe e nos redime a todos. Deixa-me aproveitar só para fazer ainda uma publicidade rápida. Dia 7 e 8 de março, o selo discográfico que nós criámos em 1999, chamado Flor Caveira, vai estar a fazer um festival na Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo. E Palpa. 7 e 8 de março, vamos ter amigos como o Jonas Madureira, o Iago Martins, a Carol e o Ângelo Basso, o Emílio Garófalo Neto e outros, Projeto Sola. Portanto, este povo bom, o melhor do Brasil, vai se juntar ao pior de Portugal. Liberar perdão mesmo. Portanto, tu tens de colocar já na agenda 7 e 8 de março, todos. Em breve nós vamos dar mais informações, vamos começar a fazer as inscrições, porque o que nós queremos fazer é uma festa muito grande, de termos uma oportunidade até rara de haver uma expressão portuguesa a dar as mãos à expressão brasileira e celebrarmos esta diversidade boa, que é o facto de sermos crentes no Senhor Jesus e falarmos a mesma língua. Como dizia o grande Fernando Pessoa, a minha pátria não é Portugal, Gabriel, a minha pátria é a língua portuguesa. E nesse aspecto eu sou brasileiro também, mesmo tendo em conta as diferenças. Por causa disto, a minha última mensagem seria uma mensagem de palavra. Estamos a falar de língua, deixa-me falar de palavra também. Porque uma das coisas mais importantes que fez parte desta conversa é nós acreditarmos que o melhor que culturalmente temos para dar, enquanto cristãos, não está necessariamente no nosso próprio exemplo, e claro que nós queremos ser cuidadosos com o nosso exemplo, mas está na palavra. A palavra criadora, a quem devemos a existência de todas as coisas, que não somente é um método de Deus, como um método, o meio é a mensagem. É isso que João diz lá. Portanto, o método estava com Deus e o método era Deus. Evocando aqui o Marshall McLuhan, católico, mas que tinha esta ênfase tão protestante. Portanto, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E fez-se carne. Portanto, nós que somos cristãos evangélicos, o nosso leme tem sempre de estar nesta maneira descomplexadamente logocêntrica, baseada na palavra, de olhar para a realidade. Portanto, qualquer contributo cultural, seja supostamente civilizacional, não pode estar na imagem, não pode estar numa idealização de uma cultura, mas tem de estar na fé na palavra. Porque a fé na palavra é a fé que afirma que esta mesma palavra se fez pessoa. Infelizmente, nós construímos muitas vezes uma dicotomia entre pessoa e palavra. Aliás, muito do pior que houve no liberalismo teológico cavalgou nesta dicotomia, em supostamente desprezar a palavra para valorizar a pessoa. Essa dicotomia para nós, que somos das Escrituras, não faz qualquer tipo de sentido. Quanto mais nós valorizamos Cristo, o Verbo feito carne, mais nós valorizamos a palavra que nos é dada através das Escrituras. E o caminho, o meu compromisso como pastor, como cristão evangélico em Portugal, no Brasil ou em qualquer lugar, é sempre esta paixão completa pela palavra, o Verbo divino, que nós conhecemos através da palavra escrita das Escrituras, da Bíblia. É isso. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado, pessoal que está em casa. Peço que vocês compartilhem esse momento aqui que a gente teve. Foi uma conversa muito interessante, rica culturalmente. A gente abordou N coisas. E gostaria de agradecer mais uma vez e estender. Você está vindo para cá em março, eu vou te cobrar para você vir aqui. Você vai estar em Barueri, né? Você vai estar em Barueri, em Alphaville aqui. Osasco é do lado, você tem que vir. Vamos combinar. Vamos fazer isso acontecer, meu irmão. É isso. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.